Fala pessoal, beleza? Sejam mais uma vez muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje nós vamos ver aqui um vídeo de eletrônica, um vídeo de manutenção. Faz tempo que eu não trago vídeos assim, né? Eu gostaria que vocês acompanhassem, então acho que esse vídeo aqui vai ser bastante instrutivo e bastante proveitoso, tá? E como de costume, eu venho pedindo para que vocês sempre se inscrevam no canal, clicando no botãozinho vermelho aqui embaixo e também clicando no botãozinho aqui no sininho para assinar as notificações, para ativar as notificações do canal, beleza? Então vamos lá, eu recebi um micro-ondas para fazer manutenção e a princípio esse micro-ondas, como vocês estão vendo aqui, é um micro-ondas da Brastemp, modelo Active, né? E é um micro-ondas muito bonito, por sinal, né? E aparentemente está muito bem conservado também. E o cliente relatou que o aparelho simplesmente parou de funcionar, não está funcionando. Ele estava lá em uso, de repente ele fez um barulho lá, deu um estralo e parou de funcionar e não ligou mais, né? E colocando o aparelho à rede elétrica, eu vou ligar aqui, vou mostrar para vocês. Eu vou ligar o aparelho na tomada aqui, ó. Aí, ó. E realmente o aparelho ele está completamente inoperante, não dá nenhum tipo de sinal. Então vou fazer aqui uma abordagem, fazer um passo a passo para determinar aqui a estratégia de manutenção, a estratégia de diagnóstico, para que a gente possa efetuar um diagnóstico rápido e também preciso, né? Para que você possa fazer então, realizar a manutenção de um micro-ondas como esse daqui. É claro que isso não vai servir apenas para esse modelo, serve para outros modelos de micro-ondas também. Então é muito importante que você fique atento ao vídeo. Eu tenho certeza que você vai gostar. Eu tenho aqui no canal outros vídeos relacionados à manutenção desse tipo de aparelho, mas esse vídeo aqui vai ser um pouco diferente pela abordagem que eu vou fazer aqui. Eu acho que você vai curtir, você vai gostar, tá bom? Então, bora pro vídeo. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui nessa situação é desmontar então o aparelho, para a gente poder ver o que é que está acontecendo com ele. Esse aparelho aparentemente parece que ele já foi aberto pelo cliente, tem alguns sinais aqui, dá a impressão que ele já foi aberto, mas vamos abrir ele aqui e ver o que está acontecendo com o aparelho. Bom, o aparelho já está aberto aqui então, como vocês podem ver, e pelo simples fato de ele não estar ligando, a primeira coisa que nós devemos observar é a questão da alimentação. Será que ele está recebendo a alimentação? O que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou observar aqui é se o fusível de proteção de entrada ele não está aberto. É a primeira coisa que a gente faz quando a gente pega um aparelho que não liga, tá? É observar se o fusível de entrada, o fusível de proteção de entrada, se ele está em boas condições. Então eu vou colocar o multímetro aqui na escala de continuidade. Nós vamos ver se esse fusível aqui ele tá bom, tá? Deixa eu ver aqui. Ó, o fusível ele tá aberto, ele não tá bom, não tá apresentando continuidade como deveria ter, né? Era para eu ter um sinal mais ou menos semelhante a isso aqui, ó. É um curto. Então o fusível aparentemente, né, tá queimado. Agora nós temos que verificar o seguinte: esse fusível aqui é um fusível de 20 amperes, né? É um fusível que dá um pouquinho de trabalho para queimar. Para esse fusível ter queimado, alguma coisa grave pode ter acontecido dentro do aparelho, ó. Tá vendo? Esse daqui nós chamamos de fusível de alta corrente. Pelo menos eu tenho o costume de chamar de fusível de alta corrente. O fusível principal da rede elétrica, tá? O fusível aqui então está aberto. Se esse fusível tivesse em boas condições e ainda assim o aparelho não estivesse ligando, aí nós teríamos que observar o seguinte: a fonte de alimentação da placa principal do aparelho. Note que esse aparelho aqui ele é dotado de um transformador, né? A placa principal dele tem um transformador aqui, ó. Provavelmente esse transformador poderia estar aberto, né? Existe nesse transformador, aqui nesse ponto aqui, ó. Se você remover esse transformador fora, você vai observar que aqui dentro existe um pequeno fusível. Acontece também muitas vezes da pessoa ligar o micro-ondas numa tensão errada. Vamos supor, se o aparelho é 110, ele vai lá e liga no 220. Esse fusível aqui ele acaba se rompendo, o fusível que tem aqui dentro, o fusível de proteção. Então é possível recuperar a funcionalidade desse transformador, removendo essa parte, essa blindagem plástica aqui, tendo acesso ao fusível
e jampeando o fusível com um fio bem fininho, mas bem fininho mesmo, tá? Você coloca um fiozinho lá e você consegue recuperar o transformador. Mas pelo visto, como nós vimos aqui, não é o caso, tá? Porque o fusível de entrada de rede, ele está apresentando problema. E a gente tem que levar bastante em consideração o relato do cliente. Nesse caso aqui, ele falou que o aparelho estava funcionando e parou de funcionar do nada. Então nós temos que entender o seguinte, que o aparelho estava aquecendo alimento num funcionamento normal. Por algum motivo, alguma coisa aconteceu, por algum motivo esse aparelho parou de funcionar, né? Então, à primeira vista, a gente tem que desconfiar do quê? Quando o aparelho está em funcionamento e que a gente está aquecendo algum alimento, nós temos aqui em funcionamento o transformador de alta tensão, o capacitor de alta tensão e o próprio magnetron, certo? Esses três aqui são os vilões do micro-ondas, né? Na verdade, eles são um conjunto, eles são a equipe de alto consumo do micro-ondas, porque na verdade são esses três carinhas aqui que produzem, que trabalham juntos para produzir as micro-ondas que vão aquecer os alimentos, certo? Então, a princípio, o que nós podemos fazer? Nós podemos aqui tirar a tomada do magnetron, pelo menos é o que eu tenho costume de fazer, né? Tira aqui os conectores do magnetron. Pronto. Aqui nós temos acesso então aos conectores do magnetron. Aí nesse caso, nessa situação, o que eu faço? Vou colocar aqui o suporte da câmera, só para a gente poder fazer um teste aqui, tá? Estou gravando com o celular, porque o celular ele tem uma câmera que permite um ângulo de visão bem maior. Então o multímetro ele continua na escala de continuidade. Eu vou verificar agora aqui nos pinos se existe algum tipo de fuga elétrica entre o pino e a carcaça do magnetron. Então eu vou colocar o multímetro aqui na escala de medir resistência, certo? Porque aqui ele consegue medir uma resistência bem alta. Então qualquer tipo de fuga que exista entre os pinos aqui do magnetron e a carcaça, o multímetro ele consegue acusar. Então vou vir aqui, ó, com a ponta de prova, negativa, vou ligar na carcaça, e a positiva liga aqui nos terminais, ó. A gente pode ver que não existe, ó, nenhum tipo de fuga entre os terminais do magnetron e a carcaça dele, né? Agora eu posso verificar também a continuidade aqui dos pinos para identificar se o filamento interno do magnetron está funcionando, e aparentemente está, ó, né? Então aparentemente está tudo ok, aparentemente nesse momento aqui está tudo ok. Então está tudo ok com o magnetron, a gente pode simplesmente pegar e conectar novamente os conectores aqui no lugar, tá? Coloca no lugar. Aparentemente, pelo menos por enquanto, nós não temos problema no magnetron, né? Existem outros problemas que podem acontecer com o magnetron, muitas vezes que não dá para a gente conseguir captar com o multímetro. Isso só dá para captar quando ele estiver em funcionamento. De repente, se ele tiver com fuga de alta tensão interna, isso a gente só vai conseguir perceber durante o funcionamento do aparelho, tá? Mas pelo menos por enquanto vamos deixar isso de lado, que aparentemente pelos testes que fizemos aqui, o magnetron está ok. Agora o que nós devemos fazer? Vamos dar uma olhadinha aqui no capacitor de alta tensão. Eu vou tirar aqui os fios de alta tensão aqui do capacitor e nós vamos fazer um teste aqui para ver se o capacitor não está em curto, já que ele é o responsável por dobrar a tensão de alimentação do transformador. O transformador gera uma tensão de 2000 volts. Essa tensão então ela é duplicada por esse capacitor em conjunto com um diodo de alta tensão que existe aqui, tá? Aí, removi aqui então os fios do transformador, né, que vão ligados aqui ao capacitor. Agora com as pontas de prova eu vou conectar diretamente o meu multímetro aqui no capacitor. Só que antes seria bom você pegar uma chave e aterrar os pinos do capacitor para ver se ele está descarregado, né? Porque isso aqui é muito perigoso, você pode acabar danificando o seu multímetro. Você descarrega os pinos do capacitor com a chave assim, encostando a chave nos pinos dele. E agora nós podemos seguramente utilizar o multímetro aqui para verificar se existe algum tipo de fuga no capacitor, tá? Ó, o multímetro ele está acusando aqui uma fuga, não vai dar para vocês verem aí, deixa eu mudar aqui um pouco o ângulo aqui, quer ver só? Ó.
O multímetro ele está acusando uma fuga de aproximadamente 5 a 7 mega ohms. Mas isso não denota um defeito, até porque junto com o diodo de alta tensão nós temos aqui também um pequeno resistor que vai ligado entre uma extremidade e outra do capacitor. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar fora também esse componente, tá? Ó, removi um dos pinos desse componente. Agora eu deixei o capacitor de alta tensão completamente livre. E agora eu vou ver se existe algum tipo de fuga sem nada conectado a ele. Vamos ver, ó. E nós vemos aqui que a capacitância interna aqui do capacitor ela vai aumentando, ó. A resistência, na verdade, né? Então significa que o capacitor está em boas condições, ó. Ele vai aumentando até o infinito. Entendeu por quê? Porque ele está armazenando a carga de alimentação aqui das pontas de prova do multímetro. Então aparentemente o capacitor de alta tensão também não apresenta problemas. Agora eu vou fazer um teste de continuidade entre a carcaça e um dos pinos aqui do capacitor. Ó. Entre a carcaça e o pino de baixo não temos nenhum tipo... Deixa eu ligar aqui a lanterna para ficar mais fácil, né? Não temos nenhum tipo de condutividade. E aqui em cima, na parte de cima também, entre o terra do capacitor, entre a carcaça do capacitor e o pino de cima, também não temos nenhum problema. Então, aparentemente, pelo que a gente pode observar aqui, não temos nenhum problema aqui com o capacitor. Agora eu vou fazer o que? Eu vou testar o diodo de alta tensão, que tem o seu catodo ligado diretamente à carcaça e o anodo ligado ao capacitor. Então vou colocar aqui uma das pontas de prova ligada diretamente na carcaça, que é onde está ligado o anodo ou melhor, o catodo do diodo de alta tensão, e a outra ponta de prova no anodo. Olha lá, e nós temos que ter uma leitura infinita, certo? Se eu inverter as pontas de prova, vamos ver aqui, olha lá, também não temos nenhum tipo de medição. Então eu vou ligar novamente esse componente aqui no capacitor de alta tensão, porque nós já vimos que o nosso problema não é nele, tá? Então eu vou ligar aqui todos os fios novamente aqui no capacitor de alta tensão. Nós vamos ver aqui um outro detalhe aqui nesse micro-ondas, tá? O cliente falou que ele simplesmente estava funcionando e parou. Então pode ser que haja algum tipo de divergência nesse sentido. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos verificar aqui as chaves de porta, tá? As chaves de porta são 3. É uma inferior, uma que fica aqui embaixo, que na verdade ela vai ligado aqui na placa, né, ó, para fazer com que a placa identifique se a porta está aberta ou fechada. Quando você abre a porta, a placa recebe um sinal de nível alto ou baixo, depende o aparelho, né, e desliga os relés aqui. Temos esse outro aqui, que é um circuito de proteção, para se você abrir a porta com o micro-ondas ligado, caso haja uma falha na primeira chave, ele fecha um curto e queima o fusível de proteção. Então nós podemos ter um problema aqui e pode ser que haja também uma divergência no que diz o cliente. Pode ser que o micro-ondas não estivesse em funcionamento, e sim ele tivesse, talvez, pode até ser que esteja em funcionamento, né? Aí ele tenha tentado abrir a porta com o aparelho em funcionamento. Se essa primeira chave aqui falha, se ela estiver acionada, mesmo com a porta aberta, essa aqui ela vai fechar um curto. Então o que eu vou fazer? Eu vou verificar essas chaves, o funcionamento delas, entendeu? Primeiro eu faço uma inspeção visual, com o dedo mesmo aqui, ó, no mecanismo. Ó, aqui eu tenho dois cliques, né, ó. Então significa que as duas chaves aqui, elas estão funcionando. E aqui em cima, deixa eu ver, também existe aqui um acionamento aqui. Então o mais fácil agora é a gente remover primeiro essa chave aqui de cima e ver se ela está armando e desarmando normalmente, né? Pronto, eu tirei a chave fora, essa chave aqui, ó. Então com o multímetro eu vou verificar se essa chave aqui ela está pelo menos funcionando, né? Multímetro em continuidade, vou apertar aqui a chave, ó. Então isso mostra que essa chave aqui tá ok, não tá com problema, aparentemente tá tudo ok. Vou colocar aqui novamente então no lugar.
encaixar aqui no lugar a chave. Vou fazer um teste manual aqui para ver. Ó. Não sei se está dando para vocês enxergarem aí. Mas eu faço um teste com as mãos aqui, ó. Ó. Simplesmente para ver se tá dando certo. Agora eu vou tirar a chave de baixo. Essa outra chave aqui, ó. Vamos tirar essa chave fora. Quero ver o estado dela. Pode ser que haja também uma falha nessa chave. É muito comum chaves de porta apresentarem problema. Às vezes você vai querer abrir a porta e a chave ela fica comutada, ela fica travada, né? Ó. Aparentemente ela tá ok também, mas mesmo assim eu vou fazer o teste. É bom verificar sempre a parte de baixo desses contatos aqui, porque costuma derreter. Se ela apresenta algum tipo de problema, bem na base dos contatos aqui você percebe que existe um derretimento por superaquecimento, né? E também um possível estresse térmico, um desgaste aí. Então vamos lá, vamos medir aqui com o multímetro novamente. Vamos ver como é que tá aqui essa chave. O problema aqui é espaço para conseguir medir aqui, né? Vamos ver. Então vamos lá. Ó, aqui é o ponto normalmente fechado, ó. Quando eu aperto ele abre. Agora esse daqui é o normalmente aberto. Se eu apertar ele tem que fechar, ó. Ele também tá ok. Então a chave de porta aqui aparentemente estão tudo ok. Vamos ter que dar continuidade então à nossa investigação. Bom, as chaves de porta estando tudo ok. Agora a gente vai ter que verificar uma outra situação também que pode acontecer, que é quando há falha nos relés. Quando os relés, os contatos dos relés por desgaste acabam se soldando. Quando você dá o comando para ligar o micro-ondas, o relé ele apresenta um desgaste tão grande, em algumas vezes, em algumas situações, que quando ele arma, gera ali uma faísca, depois quando é para ele desarmar, ele não desarma, ele fica grudado mesmo sem alimentação. E se ele ficar grudado mesmo com a alimentação, o transformador de alta tensão, aqui no caso, ele vai ficar ligado, entendeu? E vai haver uma diferença de potencial da rede elétrica nessa chave do meio. E se isso acontecer, se você abrir a porta numa situação em que o relé fica com as placas coladas, esse circuito de proteção aqui ele vai atuar. Então você vai abrir a porta, você vai praticamente fechar um curto na rede elétrica e vai queimar o fusível de proteção de entrada. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar aqui todos os encaixes aqui desses relés. Vou verificar se alguns deles aqui está apresentando algum tipo de fuga. Em especial esse primeiro aqui. Porque o primeiro é bem característico de fazer o chaveamento aqui do magnetron, certo? Vou tirar aqui todos os encaixes aqui para a gente poder fazer um teste mais conciso. Às vezes é chato de tirar, viu? Bem chato mesmo. Vamos ver. A gente vai conseguir tirar. Aí. Tirei. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos ver o primeiro relé. Aparentemente não tem curto, não está colado. O segundo, que provavelmente seja do dourador também, não está colado. O terceiro também não está. Não tá. Então, aparentemente, nenhum dos relés aqui está apresentando esse tipo de problema. Entendeu? Então, o que a gente vai fazer agora nessa situação? Até agora, nós não conseguimos encontrar o problema. Então, pode ser que esteja acontecendo com esse magnetron aquela situação que eu relatei para vocês. Pode ser que apresente algum tipo de falha no magnetron durante o funcionamento. E para isso, o que nós vamos ter que fazer? Vamos ter que colocar um fusível no lugar lá e ligar o magnetron para ver. Bom, para eu não ter que ficar gastando fusível à toa com esse tipo de diagnóstico, eu vou utilizar o próprio fusível que está queimado, né, que está aberto. Vou soldar por fora um fiozinho bem fininho aqui, entre as duas extremidades,
e nós vamos colocar no lugar e fazer uns testes para ver, tá? Dá para fazer uns testes rápidos. Se tiver alguma coisa errada, o fiozinho vai se romper, então a gente não vai ter que ficar gastando com fusível, né? Aqui, ó, coloquei um fiozinho aqui, não sei se está dando para ver aí, mas é um fiozinho bem fininho mesmo, coloquei aqui por cima. Agora o que eu vou fazer? Vou pegar esse carinha aqui, deixa eu ver se está desligado aqui para não levar um choque, e vou colocar o fiozinho virado para cima, tá? Aqui se acontecer de romper, ele não formar nenhum tipo de sujeira na parte de baixo, ó, o fiozinho fica virado para cima. Agora o que eu vou fazer? Primeiramente, eu vou ligar esse micro-ondas à rede elétrica. Deixa eu achar aqui o adaptador de tomada. Eu vou ligar ele à rede elétrica, porém, eu vou desligar um dos pinos do magnetron aqui, ó, que é o pino do filamento. Eu vou desligar ele fora. Tem que tomar bastante cuidado com isso, porque o risco de você levar um choque aqui é muito grande, tá? Então você desliga um dos fios dos magnetron. Vamos ligar o micro-ondas à rede elétrica. Pronto. Ó, o micro-ondas por si só, ele já funcionou, ó. Ele já ligou, certo? Agora o que eu vou fazer? Vou apertar um botãozinho aqui no painel, aquele botãozinho de iniciar, para ele já iniciar apenas com 30 segundos. E vamos ver o que é que vai acontecer, tá? Eu vou ligar aqui, ó. Ó, aparentemente ele funcionou. Quer ver? Deixa eu tentar descarregar aqui o capacitor. Ó, o capacitor está funcionando. Tá vendo? Vou tentar ligar mais uma vez. Ó, tudo ok. Aparentemente tá tudo ok. Vou descarregar de novo o capacitor aqui, ó. Encosta a chave na carcaça. E com a chave encostada na carcaça, você encosta em um dos pinos do capacitor, qualquer um deles, ó. Aí você vai desligar, vai descarregar, certo? Depois que você faz isso, desliga o micro-ondas da tomada, igual eu fiz agora aqui, e liga o cabo de alimentação aqui do micro-ondas, tá? Enfia o cabo aqui, encaixa ele de novo lá e liga novamente o micro-ondas. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou ligar o micro-ondas com o magnetron ligado, tá? Ele vai ter que funcionar de forma normal. Ele vai ter que operar normalmente do jeito que ele está aqui. Então eu vou ligar novamente o micro-ondas aqui pelo painel e vamos ver o que vai acontecer. Como é que ele vai se comportar, certo? Aí, ó. O pior é que o filho da mãe funcionou. Olha o barulhinho do magnetron, ó. Tá vendo? Ele funcionou. Nessa situação, o que nós devemos fazer? O que você deve fazer nessa situação? Vai realizando testes. Vai realizando testes. Abre a porta do micro-ondas com o aparelho ligado, que nem eu vou fazer agora. Desse lado aqui tá uma baguncinha aqui, ó. Eu vou ligar o micro-ondas, tá? Ó. E vou abrir a porta. Ó. Com esse teste você verifica que se existe algum problema no circuito de proteção. Olha lá. E pelo jeito não é o caso, que aparentemente está funcionando direitinho. E também nós não temos um problema no relé, porque se fosse o caso também já teria dado problema. Ó. O que eu faço numa situação como essa? Porque como eu falei, como eu relatei no início do vídeo, esse fusível de 20 amperes aqui ele não queima à toa. Para queimar porque alguma coisa aconteceu, entendeu? Se você chega numa situação como essa, em que você faz todos os testes necessários e o aparelho volta a funcionar normalmente, você deixa ele em observação. Você liga de vez em quando, coloca alguma coisa para aquecer, abre e fecha a tampa várias vezes, entendeu? Coloca ele para aquecer um alimento durante 1, 2, 5 minutos, coloca uma garrafa de água lá dentro, né? Um objeto, um pote de água, deixa ele ligado e vai testando.
Se mesmo assim você perceber que ele não deu nenhum tipo de problema, aí você fecha e devolve, né? Cobra apenas a troca do fusível e devolve o aparelho, porque se ele tiver com algum problema, ele vai voltar, ele vai retornar, certo? E nesse caso, claro, como é troca de fusível apenas, você não vai dar garantia, tá? Porque você não fez um conserto, você apenas substituiu o fusível. Pode ser falha do fusível? Pode. Mas um micro-ondas como esse daqui, que já tem já uma certa idade, eu acho difícil de ser, sei lá, né? Beleza? Mas é isso daí. Esse é o vídeo que eu queria mostrar para vocês. É uma situação que pode acontecer na oficina. É o que eu tenho o costume de fazer muitas vezes. Se eu me encontro numa situação dessa aqui em que o aparelho está funcionando, eu deixo ele em observação por um tempo. Não apresentando defeito, eu libero. Libero, cobro lá o fusível, a mão de obra que eu tive para abrir, fazer esses testes aí. E acabou o problema. Tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido. Espero que esse vídeo ele tenha sido de alguma forma esclarecedor para algumas pessoas. É claro que nesse passo a passo você pode identificar problemas no capacitor, que é o de costume, né? Você pode fazer uma inspeção visual também nele aqui. Geralmente quando o capacitor de alta tensão ele dá problema, essa parte de trás aqui dele fica inchada, você consegue observar isso facilmente, tá? Ele incha. Esses diodos aqui também costumam apresentar problema, costumam entrar em curto, né? O diodo que vai ligado entre a carcaça e o pino do capacitor. Existe também situações em que há fuga de corrente entre um dos pinos da tomada aqui do magnetron e a carcaça. Ele começa a apresentar uma fuga aqui. Falhas também no próprio transformador, muitas vezes o secundário pode dar uma fuga com a carcaça ou algum outro tipo de problema, né? Existem alguns micro-ondas que têm um fusível de alta tensão aqui na saída, né? Só que nesse caso, muitas vezes, quando ele abre, provavelmente o capacitor ou o magnetron estão com problema. E não necessariamente ele queima o fusível principal, porque esse fusível de alta tensão acaba se abrindo. Beleza? Então é isso. Grande abraço, muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!